Bem-vindo ao meu canal. Jesus veio também mexer com o teu caráter. Tenho procurado ensinar, desmistificar neste canal diversos temas para apresentar para você Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Pelo meu conhecimento, o único que analisou a inteligência de Cristo pelo ângulo da psicologia e da psiquiatria foi o psiquiatra, professor e escritor de livros de psicologia aplicada Augusto Cury. Livro Mestre dos Mestres. Interessante, ali na página 31, Augusto Cury foi mais ateu que Karl Marx e outros mais. Ele esperava, quando ele começou assim analisar o pensamento de Cristo, a inteligência de Cristo, diz ele no seu testemunho que ele esperava uma pessoa construída por um grupo de galileus para romper o jugo de Tibério César, que era imperador romano, mas percebeu que sua personalidade é tão complexa que não cabe no imaginário humano. Jesus fez poesia no caos. Muito interessante o depoimento dele. Algo também que ele falou assim: é incomum na literatura o autor abordar sua fragilidade, erros, defeitos. Pelo contrário, ele enaltece o ego, o eu, mas os biógrafos, os apóstolos e discípulos de Jesus aprenderam a ser fiéis à sua consciência. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele relata ali no livro de aos Romanos, capítulo 7, Paulo ali, na humildade, ele fala das fraquezas dele. Ele fala da fragilidade. Assim, então, aí nós vemos assim o que é tremendo nas Escrituras, o que realmente Jesus assim ensinou os discípulos e eles colocaram em prática e viveram o Evangelho, a humildade e a simplicidade. Pena que muito foi se perdendo no período com a promulgação do Evangelho. E nós vemos assim, enquanto os acadêmicos, historiadores, críticos buscam ainda um Jesus histórico, anulando os milagres de Jesus, focando em provar que ele não é o Filho de Deus, enviado ao mundo para libertar o homem da perdição. E o Augusto Cury é muito interessante, é bem diferenciado assim o que ele relata sobre Jesus. Ele não, ele praticamente não faz parte de nenhuma denominação, ele mesmo declara isso, mas ele declarou em vários lugares, em vários canais, em muitas assim entrevistas interessantes, ele ali abordando a mesma coisa e confirmando tudo aquilo que ele descobriu quando ele foi assim ver praticamente e pesquisar a inteligência de Cristo. E realmente, como ele testemunhou, não cabe no imaginário humano. Eu, eu tenho assim abordado no meu canal muitos temas, muitos para realmente falar de Jesus, anunciar o nome de Jesus, anunciar a salvação, o evangelho que Jesus deixou. E muitos salvadores aí surgiu no mundo, muitos libertadores aí surgiu, como abordei em alguns temas, em alguns vídeos, Lord Maitreya, Ciante Germain, e tantos outros mais aí que estão incutidos no mundo. E isto tudo realmente a gente vê que é o engano que, como diz assim nas epístolas, não me lembro se é Pedro, se é Timóteo, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, e darão ouvidos a espíritos enganadores e ensinos de demônios. E é realmente o que está. Tem muitas coisas no mundo aí espalhadas e tudo para tirar a visão, o foco de Jesus, que é o Salvador, que é o Senhor, o Libertador, aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus, ele curou, ele libertou, ele salvou, ele restaurou, ele praticamente é o Senhor dos Senhores, o Messias que os judeus esperavam, que eles rejeitaram. Deus tem um plano na vida do povo de Israel, nas tribos de Israel, nos últimos tempos.
Eu fico assim imaginando os dias que estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias assim impactantes, momentos assim muito marcantes. Eu vejo quando ali o apóstolo João, ele escreveu o Apocalipse, o último relato praticamente, ele em 90 depois de Cristo, quando ele coloca ali a menção sobre o domínio, o controle total do falso Messias que há de vir no mundo, que isso está divulgado em várias redes sociais com relação a isso de muito tempo, e ali se relatando ali com relação que ninguém vai comprar ou vender se não tiver o número da besta, né? Ah, ali essa marca ali na sua mão ou na sua testa. O que é interessante sobre isso, que naquele tempo, até mesmo a igreja, ah, no século XIX, até mesmo a igreja nunca imaginava como seria isso. Mas hoje nós vemos a plataforma formada para se cumprir essa revelação, essa profecia. E é muito interessante. Deus ali inspirou para que ele registrasse, e isso veio de séculos, veio de décadas, e aí nós vemos hoje que tudo isso pode ser instaurado. Interessante, quando Deus mandou Noé também construir a arca, a mesma coisa, ninguém imaginava, porque relato das escrituras, não chovia. Era um vapor que subia da terra e era regado a terra. Não chovia, então ninguém acreditava. Então, as escrituras, ela tem umas revelações, os mistérios de Deus, que só vai cumprir mesmo, só vamos entender quando nós vemos assim as coisas em formação. E hoje nós temos capacidade para entender a formação e o caminho dessas revelações e profecias, anunciando as proximidades da volta de Jesus. Amém? Deus abençoe, eu queria só fazer esse vídeo. Meu papagaio está cantando lá, ele é uma bênção. E até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar. É muito importante para que o meu canal venha se expandir. Muito obrigado, até a próxima.